Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Negócio Animal, um podcast que tem como propósito conectar histórias, experiências de empreendedores do segmento da pecuária. E eu estou aqui hoje com um convidado especial e também com o Gustavo. E aí, Gustavo? Tudo bom? Como é que tá, Robson? Tudo bem. Seja bem-vindo de novo aqui. Isso aí. Tua presença é sempre boa aqui para ajudar nas Legal. entrevistas. Gostaria primeiro de agradecer aos nossos colaboradores e hoje eu tenho uma notícia bacana. A gente sempre coloca como um incentivador do nosso trabalho, que tem ajudado com contatos com a gente, que é a Tairana, né, em nome da Tatiana, e a Cemex, em nome do Nelson. E aqui a gente tem o prazer hoje de anunciar para vocês que o nosso entrevistado é o Nelson, da Cemex. Nelson, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, participando e trazendo mais informações para a gente da pecuária e da tua área de negócio que a gente acompanha tanto e acha muito bom, muito maravilhoso para o Brasil, que é trazer genética de qualidade para o pecuarista. Eu que agradeço a oportunidade, né, do Negócio Animal, Robson, Gustavo. É um prazer e uma oportunidade estar participando do podcast de vocês, principalmente contribuindo, né? O agronegócio é extremamente importante para esse nosso país, com proporções continentais. Eu gosto de usar essa expressão porque realmente é um mundo, né, o Brasil, e a gente tem muitas oportunidades. Eu fico muito feliz de poder contribuir com esse podcast hoje. Muito bacana, obrigadão pela presença. E Nelson, eu vou começar, a gente sabe um pouquinho da tua história, sabe que você tem raízes ali na parte de transporte, de logística. Como é que foi essa transição? Como é que foi essa mudança, né? Eu vi até a tua formação é na área de logística, né? Como é que foi essa mudança, né? Bom, eu comecei a minha vida profissional numa empresa que meu pai constituiu, uma empresa de logística, e isso foi na década de 80. Meu pai foi um visionário nesse sentido. Com outros sócios naquele momento, montaram uma transportadora de cargas, né, fracionadas. E essa empresa foi se desenvolvendo, né? Nesse mesmo tempo, o meu irmão mais velho estava envolvido, o meu irmão do meio também, e todos nós tivemos a oportunidade de passar por todos os setores. Esse eu acho que foi o grande aprendizado, a grande faculdade da minha vida, de poder participar do processo de expedição, carregar caminhões, descarregar os caminhões, acompanhar arquivo, trabalhar na expedição. Na época era máquina de datilografar, né, carbono, só não me botaram para lavar carbono, mas foi uma experiência muito legal, porque você convive com todos os tipos de profissionais. A classe de caminhoneiros, que é extremamente importante, a gente vê como falta capacitação, como falta diálogo e até treinamento naquele momento que a gente trabalhava. E esse foi o meu grande aprendizado dentro da transportadora. Eu tive muitas oportunidades profissionais e principalmente rodando o Brasil. Esse rodar o Brasil abriu as portas para muitos relacionamentos. Eu sempre falo isso para os meus filhos, né? O relacionamento é tudo. É tudo, o networking é tudo, ele abre muitas portas e ele, não vou dizer que ele facilita, mas ele tem uma oportunidade que, se você tiver a capacidade, a persuasão de aproveitar esse momento, você vai ter frutos diferenciados em relação aos demais. Então, esse momento dentro da empresa de logística foi muito importante e, paralelo ao segmento de transporte, eu sempre tive muito ligado ao agronegócio, sempre gostei disso. Então, foi uma transição aí depois caminhando para a parte do agronegócio já desde pequeno. Até porque o meu avô, que tem origens alemãs e nasceu em Pomerode, meu bisavô veio da Alemanha, ele trabalhou por mais de 60 anos na empresa que era Laticínios Pomerode. Olha, né? Na época era o WEG, né? Era WEG Alimentos. Então, ele trabalhou, trouxe a fórmula do Kreuter, que é o queijo de bisnaga, que hoje é um sucesso na mão do Juliano e do Bruno, os dois irmãos que tocam de uma forma incrível o projeto. Então, tem toda uma história. E foi o único trabalho, né, a carteira assinada na época do meu avô, pai do meu pai, que trabalhou 60 anos lá. Então, como ele tinha uma propriedade, onde é que fica hoje a Laticínios, então eu sempre passava o final de semana lá, via os animais, as vacas de leite, então ali já começou a despertar o interesse pelo agronegócio. Já tinha o pé no curral, então. É isso mesmo. Então foi daí. Porque eu sempre fiquei pensando, né, eu te conheci há pouco tempo, né, e fiquei pensando como é que foi essa transição. Então, quer dizer que já tinha ali a paixão, já estava ali desde pequeno, e foi um processo meio que natural. Você ganhou conhecimento na empresa, né, de logística ali, a parte de gestão, de lidar com as pessoas, e depois achou um segmento ali. Como é que foi achar
esse segmento? Olha, eu tinha uns 11 anos, 12 anos de idade e meu pai comprou uma propriedade em Dayal. E eu comecei com galinhas ornamentais. Olha só. Com galinhas ornamentais. Aí comprei ovos e numa das temporadas de praia, nós veraneávamos em Meia Praia, em Itapema. No lado do Shopping Russo, eu nem sei se existe ainda esse Shopping Russo, tinha um cara de Tijucas que trazia os animais, essas aves, lá para uma feira e vendia muito. E eu me candidatei para trabalhar. Aí a minha mãe e meu pai, pô, nas férias de dezembro, verão, não, eu faço questão. Eu fiquei uns 60 dias ali, o pagamento que ele me deu foi através de ovos das galinhas ornamentais. Olha só. E aí eu limpava as gaiolas, cuidava e tal, fazia esse trabalho de manhã cedo e depois eu ia para a praia, porque o shopping só abria, acho que era 3 ou 4 horas da tarde. Então eu aproveitava esse momento, mas eu adorava. E aí começou a nascer os animais, enfim, as aves, fui criando. Meu pai naquela época desenvolveu uns viveiros e fui. E aí teve uma exposição em Blumenau junto com uma Semana Verde, Semana de Ecologia, juntamente com a parte de orquídeas e hortênsias. Então foi uma feira maravilhosa. E apareceu um cara de Curitiba e tinha exposição de gado de leite. E teve uma pessoa que foi fundamental no meu processo até hoje, que foi um cara do Ministério da Agricultura, que é o Vamiré. Ele se aposentou hoje, mas foi o cara meio que me pegou no colo e disse, vou dar uma atenção. E ele abriu, assim, muitas portas, muitas portas. E quando eu vi aquelas vacas de leite, vi o julgamento, disse assim, cara, é isso aqui que eu quero para mim. E apareceu um cara de Curitiba, isso foi no sábado à noite, falou, olha, no final do dia, eu compro tudo. Eu olhava para as vacas de um lado, no julgamento, olhava as galinhas do outro, assim, eu quero tanto. E ele falou, tá fechado, eu carrego amanhã. Eu disse, mas eu quero dinheiro agora, porque vai aparecer outro cara. Não, eu vou te pagar 50% agora e 50% amanhã. Eu empolgado, né, jovem, imagina, sem experiência alguma, fechei o negócio, peguei esse dinheiro, fui lá num criador chamado Ingomar Ittner de Timbó. E falei assim, eu quero essas 2 novilhas aqui. Aí o cara olhou, pô, minha idade, né, devia ter 12 anos na época, 12, 13 anos. E paguei os 50% das 2 novilhas. Aí fui para casa à noite. Aí meu pai, como é que tá? Vendi tudo. Como tu vendeu tudo? Não, eu vendi tudo e vou começar a criar gado de leite. Aí ele começou a rir, não, vou te dar o apoio. Meu pai sempre me deu muito apoio nesse sentido. E ali eu comecei entrando com gado Jersey e com essa pessoa que foi fundamental de abrir as propriedades, de rodar com ele. Aí eu me associei à Associação Catarinense e entrei como diretor já na associação com 17 anos de idade. Olha, que coisa, hein? Curioso. E aí rodei aí, como eu trabalhava na transportadora e rodava muitos estados, e aí tive a oportunidade de rodar o estado e começar a conhecer os criadores. Toda vez que ia para trabalhar como na transportadora, já aproveitava e fazia uma abertura aproveitava e fazia os relacionamentos. É isso aí. É isso aí. Que legal, 17 anos, hein, Nelson? É isso aí. Empreendedorismo na veia desde cedo. E aí a gente começou a criar esses animais, aí a gente fez uma viagem para o Canadá, conheci os canadenses, e aí começou um elo de relacionamento, que vinham muitos canadenses, americanos, para preparar os animais em São Paulo, que era a famosa Expo Milk. Então era um espetáculo naquela época, exposição com 500 animais, 600 animais, só da Jersey, o holandês dava 500 animais também. Caramba. Era uma loucura, a exposição assim movimentava os leilões. E aí você muda o patamar e a visão. Poxa, se eu quiser ter algo diferenciado, eu não posso ter a minha visão de ser um criador somente para produzir leite. Eu tenho que pensar em genética, porque esse que vai ser o diferencial. Até porque eu tive sempre comigo, se eu for criar um animal, eu vou criar muito bem esse animal. E eu não posso gastar dinheiro em algo que depois não vai me gerar um retorno. Sim. O que eu aprendi naquele momento? Se eu tiver um animal registrado, com sanidade, com genética diferenciada, ele vai me custar o mesmo de um animal pelo duro, sem registro, ou sem documento, ou sem genética. Então eu vou dar uma atenção para um animal melhor, investir, e eu tenho comigo, menos é mais. Então eu comecei a vender muitos animais naquele momento e adquirir os animais diferenciados. E aí iniciou um processo de adquirir animais lá de fora, né, com criadores lá fora para trazer os embriões para o Brasil. Então essa foi uma fase até meus 19, 20 anos de idade. Muito precoce, hein? Foi. Muito cedo. Nelson, e assim, em qual foi o ponto da tua carreira profissional que você entendeu isso em escala? Não só para você como criador, mas de levar isso, né, para outros criadores, essa tecnologia, esse benefício. Como que nasceu esse modelo de negócio? Como que ele evoluiu, na verdade, né, do que você fazia?
Eu acho que tem vários momentos, né, que foi uma somatória de fatores. Eu fiz um curso de inseminação artificial na antiga Cidasc, em Indaiá. Hoje ali é o centro de Secretaria de Agricultura do município. E teve profissionais assim excepcionais, né? O Milton Nemesek, o Ivo, que hoje faz parte do Senage lá em Senagem, em Brasília. Vários profissionais que subiram a régua a nível de qualidade, de profissionalismo, de tecnologia, né? Naquele momento começou os embriões aqui no Brasil, eles foram muito importantes nesse processo. Então aquilo ali abriu um horizonte, eu vi a falta de informação e de conhecimento dos produtores já naquela época, e eu vi como uma oportunidade muito grande mesmo. E aí eu comecei a olhar por uma oportunidade do mercado. Ao mesmo tempo, eu olhava para o segmento de logística e vi, poxa, eu tenho um negócio aqui encaminhado, familiar, que financeiramente é extremamente confortável, e eu vou para algo que não é, talvez, algo que vai me gerar receita, né? E a veterinária, naquele momento, principalmente na nossa região aqui, é zero, né? A parte de pecuária é zero. E eu pensei, onde é que eu vou? Para que lado eu vou? O que eu vou fazer? O conforto financeiro ou a satisfação? Porque o meu desejo sempre foi fazer veterinária, sempre gostei de mexer com os animais, mas eu não enxergava um horizonte ou algo financeiramente positivo. Então eu me dediquei de corpo e alma à parte do transporte, da logística, rodava do Rio de Janeiro, Belo Horizonte até o Rio Grande do Sul, e sempre aproveitava nessas rodadas aí para fazer o relacionamento com criadores. E aí foi em 2000, quando eu fiz 21 anos, eu casei, né? 22 anos eu fui pai. Eu estava na transportadora e, com meus 25 anos de idade, eu recebi uma proposta, um convite, né, de alguns criadores lá do Canadá, porque a Cemex é de cooperativa de produtores, são mais de 30 mil produtores, onde colocaram, Nelson, a gente já se conhece há tempo, eu já tinha vacas lá fora, você não quer trabalhar conosco? E eu já era cliente da Cemex naquela época. Desde aquelas minhas 2 novilhas que eu comentei com vocês, que eu comprei aqui no evento, eram já produtos Cemex. Então eu já era um apaixonado. Eu tenho até hoje os catálogos. Sim, a empresa extremamente renomada, a empresa onde os produtores provavam, né, e provam os seus produtos. E a gente está falando de 30 mil produtores. É uma cooperativa extremamente robusta. Então, uma empresa que tem mais de 75% de mercado no Canadá. Tem a maior operação mundial, mas eu não tinha ainda conhecimento da proporção global da empresa, e sim do produto na prática, né, sentindo qual é o resultado. Então isso foi algo assim que sempre me chamou a atenção. Mas aqui em Santa Catarina, ela era muito, não vou dizer que mal vista, mas não tinha representatividade, não tinham pessoas. E eu comecei a aprender naquele momento que não adianta você ter uma marca excepcional, um produto maravilhoso, se você não tem as pessoas certas para colocar esse produto, apresentar esse produto para o seu cliente. E aí fui aprendendo, poxa, se eu for caminhar para isso, para a parte de genética ou qualquer algo no agro, eu vou ter que buscar as melhores pessoas. As pessoas fazem a diferença. Eu sempre coloco para a nossa equipe hoje, produto todo mundo tem, né, o serviço tem, mas as pessoas, o relacionamento, a entrega faz um diferencial absurdo. Que inclusive, né, Nelson, é um segmento que exige muito isso, né? Muita confiança, muito essa relação próxima, né? Nós percebemos isso até no dia a dia do negócio animal. Sim. Com os pecuaristas, que é um ponto assim que eles são muito exigentes, né? Essa preocupação com quem eu estou fazendo o negócio e de que forma eu estou sendo atendido, porque do lado de lá existem pessoas que são, né, que possuem muito conhecimento, mas ao mesmo tempo até no jeito de lidar são simples, né? Então até hoje a forma de atender e de falar também tem que levar um pouco, né, desse jeito, mas ao mesmo tempo com a confiança e a credibilidade. Quer, né, pegar na mão, né? Quer olhar no olho e pegar na mão. É isso mesmo. E vocês imaginam o seguinte, eu vou vender esse óculos aqui, você está vendo o produto. Você está vendo o produto, você vai usar o produto à medida que eu fechar o negócio com você. Agora, a hora que eu vou vender para você um projeto genético, você vai comprar um sêmen. Eu estou apresentando para você que esse touro vai melhorar isso para gordura de leite, proteína, qualidade, enfim, todas as qualidades do material genético. Mas você só vai conseguir comprovar isso daqui a 3 anos. Então, esse sêmen ele tem que fecundar, esse animal tem que nascer, ele tem que passar por todo o desafio, entrar na fase de reprodução, emprenhar, parir bem, não morrer no parto, e aí começar a produzir.
Então, nós estamos falando de 3 anos. Então, assim, Robson, eu estou vendendo para você hoje, mas daqui a 3 anos você vai ver o resultado. Então, assim, é um período muito longo, como você bem colocou, é o relacionamento. Como o Gustavo colocou, é pegar na mão. Se você não tiver esse elo com o criador, porque você está vendendo um sonho, você está vendendo um projeto de médio e longo prazo. E a responsabilidade nossa como fornecedores desse projeto genético é saber o que nós vamos colocar. Porque esse animal vai perpetuar dentro do rebanho. Ele é o ativo da fazenda. Ele pode acabar com tudo, ele vai vender o quê? O patrimônio dele são os animais, são as vacas. Se ele for ordenhar essas vacas, ele vai ficar por 2, 3, 4 lactações. Então, a nossa responsabilidade, o conhecimento, ele é fundamental para esse sucesso. E tem um fator muito importante aí que vocês também, acho que ficam muito atentos a isso, né, Nelson? Conversando com, já entrevistei outras pessoas da Cemex aqui, que é a questão de dar o suporte não só na parte da genética, mas em todo o aspecto da propriedade, porque assim, não adianta nada ter uma boa genética se ele não está alimentando direito o animal dele. Então, vocês atuam não só na genética, mas em todo o aspecto, né, junto com o proprietário, porque você põe um animal desse, esperando que em 3 anos vai trazer essa melhoria, mas não está alimentando direito, ele fala, não funcionou, né? A gente usa uma expressão dentro das BIA, que eu faço parte da diretoria, que é uma vaca... Onde é que tem uma vaca inseminada? Existe genética, existe manejo, existe sanidade, existe nutrição e existe pessoas. Porque a hora que você insemina uma vaca, você tem a necessidade de ter uma estrutura operacional muito bem estruturada. E é uma cadeia, porque não adianta você usar o melhor reprodutor se você não tiver genética. Não adianta você ter a melhor genética se não tiver conforto animal, se não tiver as pessoas adequadas. Então é uma engrenagem que ela tem que trabalhar de uma forma muito uniforme, muito harmoniosa, para que no final do dia o resultado chegue de acordo com a expectativa do criador, do cliente. É isso aí, é um trabalho bem amplo. Nelson, e hoje, vamos falar num panorama, Cemex hoje no Brasil, como é que foi essa curva de evolução, né, e esse propósito da Cemex aqui, né, nesse nosso país, que é um país continental, né, digamos, uma estrutura bem além do tamanho do Canadá, né, e assim, com desafios também. Eu acho que logística é um ponto que nós falamos que no Brasil nós temos muita dificuldade ainda no Brasil. E assim, também a cultura, digamos, quando nós falamos de cultura, também a pecuária, ela, acredito eu, que tá um pouco mais atrasada que a Europa. Né? Eu queria que você até me corrigisse se eu tivesse errado nisso, né? E falasse um pouco desses números, enfim, dessa evolução. Robson, então eu estava ali comentando, só para concluir, né, nos meus 26 eu assumi a operação da Cemex no Brasil. E a empresa estava em Jundiaí naquele momento. E aí eu coloquei para vocês antes que eu sempre pensei, né, eu sempre tive comigo o conceito de que as pessoas eram fundamentais. E eu fui buscar as melhores pessoas do segmento. Então, vocês já conversaram com o Aragon, né, que é o diretor de leite. Busquei as melhores pessoas no corte, você já deve ter conversado com o Antônio Carlos, depois foi conversado com, não sei se com o André, mas com o próprio Daniel, aí a Tatiana, e a gente foi incorporando um grupo de profissionais que tem, primeiramente, responsabilidade, conhecimento e aplicação. Né? Não adianta você ter o conhecimento e não sabe colocar. Eu sou um cara excepcional, mas se eu não souber, eu canto muito bem, mas se eu não souber colocar isso na prática, eu tiver um medo do microfone, eu não vou conseguir colocar esse potencial para o público. Então, a gente buscou as melhores pessoas e a gente deu foco. Como a empresa sempre foi muito forte na parte do leite, a gente caiu muito forte no mercado do leite. Nos últimos 7 anos, 8 anos, a empresa começou a dar uma ênfase muito grande no corte. Até porque o corte representa 3 vezes o volume de venda de sêmen, mais 3 vezes, 0,5, o volume de venda de sêmen de leite no Brasil. Interessante. Então, a pecuária de corte ela é muito grande. E aí a gente tem que fazer aqui um adentro que a pecuária de corte ela conseguiu se desenvolver muito devido à IATF. A tecnologia da IATF foi algo que revolucionou a parte não somente da pecuária do corte, mas o manejo como um todo. Vacinação, parte de sanidade, reprodução e o ciclo de pecuária, onde você consegue se organizar para parir esses animais no momento certo, utilizando a época das chuvas, a época da reprodução. Então, profissionalizou muito. E hoje a Cemex está focada muito no desenvolvimento dessas 2 pastas. E depois eu vou entrar na questão dos embriões, que é uma tecnologia
muito forte no Brasil. O Brasil hoje é o segundo maior país de embriões. Nós estamos falando de quase 1 milhão de embriões comercializados no Brasil. Nós perdemos somente para os Estados Unidos, devido à falta de mão de obra. Mas nós temos aí o potencial, como o maior rebanho, a gente tem capacidade de crescer. Sim. Então, a gente está falando do mercado hoje, para vocês terem uma ideia, de 25 milhões de doses de sêmen a nível Brasil, e o corte representa em torno de 19 milhões de doses. Nossa. Então, a empresa investiu em 2011 na Tairana, nós compramos a Tairana, na época, falando um pouquinho de números, tinha 40 touros, hoje nós temos 250 touros em coleta, hoje capacidade de 290 e expansão para 400 touros. Nosso objetivo é ter capacidade para 5 milhões de doses produzidas. Então, a gente vê que, à medida que o agronegócio desenvolve no Brasil, a engrenagem ela é muito grande, os passos são muito grandes. Nós tínhamos uma estratégia de dobrar o faturamento da empresa em 5 anos. Em 3 anos e 8 meses, nós dobramos o tamanho da empresa. Nossa. Né? E a gente está vivenciando os últimos 2 anos o ciclo pecuário, né? Vocês estão vendo a quantidade de fêmeas e machos sendo abatidos, principalmente as fêmeas, consequentemente, o preço da carne cai, muita oferta, sim, né? Pouca sim. procura. As matrizes vão vai para o gancho. Vai para o gancho. Semana passada eu recebi uma informação, o primeiro trimestre desse ano foram abatidas 9,8 milhões de cabeças no Brasil. Nossa, no primeiro trimestre. Número. Estamos falando de 29% de aumento. Foi o maior abate da história do Brasil. De um lado, a gente olha assim, nossa, nós vamos ter um gap lá na frente, e ele já está acontecendo. Vai faltar bezerro. Sim. Porque desse volume, nós estamos falando de praticamente 70% de fêmeas. Então é um número muito grande. E essas fêmeas não vão gerar bezerro, viraram carne. Viraram carne, né? Então a gente, poxa, mas como é que o preço da arroba está tão baixo, o preço do bezerro está baixo e as exportações estão batendo recordes de exportação? O Brasil está exportando muito. Está exportando muito. É porque tem muita oferta de carne. Antes de vir para cá hoje, eu estava olhando, subiu R$5 a arroba, já teve um ágio. Olha só. Semana passada nós tivemos um evento, o GP50, naquela sala com 115 profissionais, tinha 1,5 milhão de ATFs, de inseminações. O mercado do cruzamento está voltando. Algo que caiu nos últimos 3 anos, uma velocidade absurda, nós estamos falando de 30%, caiu as vendas de Angus, 40% no outro ano, nós já estamos enxergando e vendo uma necessidade de ampliação desse produto. Ah, Nelson, mas está aumentando o mercado de exportação? Não, o mercado acontece que está tendo muita oferta. Nós vamos ter uma falta de produto ano que vem, principalmente em 2026. Porque o animal que é inseminado hoje, ele vai estar parindo, hoje a estação começa a partir de agosto, setembro, algumas regiões em novembro. Ele vai nascer ano que vem, esse bezerro vai estar pronto em 2026. Então essas vacas que foram abatidas ano passado, eu vou falar para você um exemplo claro, um cliente nosso mandou 10 mil vacas para o açougue. Nossa. Nós estamos falando de pelo menos 5 mil, 6 mil bezerros a menos, só nessa propriedade. Quantas mil propriedades a gente tem? Então a gente vê realmente que vai ter uma reviravolta grande na pecuária. O preço vai subir bastante lá na frente, e aí, só que né, vai ter a falta de oferta, e o preço vai subir, só que vai estar todo mundo desesperado, querendo arrumar para criar e não vai ter. Por isso que entra novamente o trabalho da equipe técnica de sentar com o criador e mostrar, meu amigo, isso aqui é o ciclo pecuário, e a gente tem esse histórico, o CPEA tem esse histórico. E o CPEA é responsável hoje por validação de preço de soja, milho, leite, né, todas as commodities, e tem um respaldo muito grande da universidade. Então, quando a gente chega para o nosso cliente e mostra, meu amigo, esse é o momento de você comprar fêmea. Sim. Esse é o momento de você investir, porque lá na frente você vai ganhar dinheiro. Sim. Então, a gente vê vários projetos, eu estive em Rondonópolis há 2 meses atrás, e eu cheguei, o pasto do cliente alto, coisa mais linda, e dali chegar caminhão, com o bezerro ao pé, vaca magra. Eu olhei assim, Guilherme, o que você está fazendo, mano? Dessas vacas magras, né? Eu estou pagando R$1.700 com o bezerro ao pé. Nossa. Eu não tem negócio no mundo que dá tanto dinheiro como vai dar essas vacas, porque eu vou ter esses bezerros, a vaca ainda eu vou fazer mais uma inseminação, e eu vou ganhar vezes 2 esse negócio. Pagou o preço de bezerro, hein, Nelson? E aí a gente encontrou ele, eu fui lá na fazenda dele, a gente encontrou ele na Tairana faz uns 15 dias atrás, e Nelson, as mesmas vacas que eu paguei a 1.700, hoje eu não compro por 2.400, que não tem. Olha só. Né? Num período aí de 60 dias, 70 dias. Nelson, mas por que o pessoal resolveu, né, quando a roupa está mais cara, o cara quer encher o pote de dinheiro, mas com o preço mais baixo, o pessoal vendendo fêmea pra caramba,
Quer dizer, o valor da arroba baixou, ele precisava de dinheiro e aí está vendendo, é isso? O que é essa sanha, né, de botar para vender tudo? Eu falo para você que o grande problema é a gestão das propriedades. Eu fiquei assustado com esse número quando o CPE me apresentou que mais de 60% das propriedades hoje não tem uma planilha de custo. Mal e mal anota. 70%. É. Nossa. E Então, aí, como assim, é que faz essa... Se eu estou ganhando dinheiro, se eu não estou faz. perdendo? E aí, assim, quando chegou a arroba 320, a soja lá em cima, nas alturas, a gente tem que analisar todo o contexto. O que aconteceu? A China estava bombando o crescimento. E ela precisa do quê? Alimento. Uhum. Começou a comprar, eu vou me estocar, eu vou me estruturar e tal. Nesse meio tempo, a gente se estruturou também. E abriram várias frentes de produção, aumentou a nossa produção em todos os sentidos. A China reduziu o crescimento. Então, quando a gente fala a China vai crescer 3%, 4%, para a China é muito pouco. Menos da metade que ele crescia, né? E precisa, um país daquela proporção, ele precisa crescer a passos largos. Então, eles reduziram o volume de operação, porque está estabilizado. Então, o criador fazendo a conta de uma arroba 320, eu estou dando braçada, eu vou tocar. E entrou muita gente no negócio sem ser profissional. Isso aqui dá muito dinheiro, o agro dá muito dinheiro. Se você for andar em qualquer lugar saindo do meio do agro, todo mundo olha para um pecuarista ou para um lavorista e fala, esse cara é milionário. Sim. O cara que mexe com agro ganha muito dinheiro. Uhum. Só que quando a gente olha, é o inverso. Um pesquisador esteve ano passado no Rio Grande do Sul no evento da Cotri Rosa. E aí ele colocou, Nelson, eu tive ano passado e esse ano. Nós vamos ter um caos na parte da agricultura no Brasil, porque eles perderam a safra no passado, com a seca, e esse ano com a chuva, porque as terras foram judiadas e o preço caiu. E esse pessoal vive com recurso praticamente próprio, não são todos que têm recurso financeiro para bancar toda essa operação, são poucos. Então a gente vê os grandes grupos estruturados, mas as margens reduzindo. Então quando você não tem dinheiro, e eu conversei sábado num evento que teve agora, recentemente em Gaspar, com um lavorista, e ele falou, Nelson, eu arrendei, eu não quero mais correr risco, porque o clima está mudando tanto que eu não sei mais o que é frio, o que é inverno, quando vai chover. Antes era muito estabelecido, hoje não é mais. E eu não tenho mais idade para apostar, eu não tenho mais idade para correr risco. Então eu quero minimizar o meu risco e quero garantir o meu resultado. Então a gente começa a ver uma situação muito diferente dentro do negócio, do agronegócio. Quando a gente pega o lavorista, o cara que trabalha com a agricultura, ele faz conta. Ele faz conta e ele faz a integração pecuária e lavoura. Esse cara faz gestão, faz número e ganha dinheiro. O cara que está na pecuária, ele dificilmente faz conta. Né? A gente vê os grandes projetos rodando de uma forma incrível, exemplo, com BI, com dashboard, com pagamentos por performance, pagamento com EBITDA da empresa, assim, nível top. Uhum. E ao mesmo tempo você vê aquele cara para dizer assim, me manda tantas doses que eu vou inseminar. Mas não tem um propósito, não tem um objetivo. Então a gente vê como a falta de conhecimento ainda, a gestão, ela é fundamental para o sucesso, até pela consistência do crescimento do agronegócio no Brasil. E o pecuarista, eu sempre costumo falar, ele tem dois pontos, né? Ele tem que ser pecuarista, ele tem que cuidar do animal e tem que cuidar muito da alimentação do animal. Então ele tem que ser um lavorista ali para trabalhar com a alimentação do animal e com o animal, né? Então trabalha mais. E se ele não levar na ponta do lápis isso, não vai fechar a conta. Vai. E a gente vê, Gustavo, hoje em dia, o pequeno produtor está desaparecendo. Ele está desaparecendo. O médio, se ele não ficar grande, ele vai desaparecer também, porque precisa de escala. No estado de São Paulo, a gente vê muito assim, né? Eu sou do estado de São Paulo, a gente vê muitas pessoas do nosso círculo arrendando para cana. Porque dá menos trabalho, tem uma renda garantida, aquilo que você estava falando. Tem uma renda garantida. Não é como se eu desse muito certo na pecuária, mas está ali garantido, não tem trabalho. Tá. Eucalipto, estou indo para o eucalipto, 15 anos de contrato, então 15 anos eu não vou me incomodar. Uhum. Eu recebo mensal, recebo anual. Então a gente vê essa preocupação pela falta de gestão. Agora, se tem alguém entrando com o eucalipto, é que tem um projeto de médio e longo prazo, Sim. que é um produto de 10, 15 anos. Então a gente enxerga essa necessidade de crescimento, de expansão. Os grandes projetos, e nós como empresa, como organização, estamos nos preparando para isso cada vez mais. O dono desse projeto, dessas fazendas, ele não tem tempo para discutir o cenário A, B, C ou D, ele não tem essa estrutura dentro. Então ele tem, em volta aqui dessa mesa, ele vai estar com o gerente de banco, ele vai estar com o gerente de pecuária, ele vai estar com o gerente de lavoura, ele vai estar com o administrador e o dono da fazenda. E o nosso objetivo como grupo Cemex é ter uma cadeira
ao redor dessa mesa. Para que quando a gente for discutir o plano genético, o plano de reprodução, a gente possa construir algo consistente para ele. Seja com sêmen, seja com embriões, seja com a prestação de serviço dos touros na propriedade, viabilizando o resultado. Para mim está muito claro, se o pecuarista ele não gerar resultado, ele vai fazer outra coisa. Ele vai desenvolver outro projeto. Porque não faz sentido. Então, se esse cara não ganhar dinheiro, nós estamos fora do mercado também. Justo. Então, Sim. a responsabilidade é muito grande. E se todos tiverem essa mentalidade, a gente vai colocar a pecuária, tanto de leite de corte, num patamar muito diferente do que a gente está vivenciando hoje. E ele tendo uma cadeira da Cemex à mesa dele, Nelson, ele está trazendo décadas de experiência para agregar nesse planejamento e na tomada de decisão. Porque eu vejo assim que o pecuarista ele busca muito essa segurança em que lado, para que lado que eu vou decidir agora esse futuro, porque é um mercado que também a dinâmica vem mudando, o controle de qualidade ele vem sendo cada vez mais exigente, porque a briga é cada vez maior. Até acho que essa questão da consolidação do mercado dos pequenos ficarem sem espaço tem muito a ver também para a régua da qualidade estar cada vez mais alta, né? Com certeza. E aí você entra no mercado de exportação de leite. Por que o Brasil não exporta hoje? Porque nós não temos qualidade. Olha só. Nós não temos qualidade. Você vai em qualquer seminário, por que o Brasil não exporta? Porque nós temos as células somáticas altas, contágio bacteriano é alta, e o mercado não aceita isso lá fora. Então a gente tem que melhorar. Isso é básico, é básico. Sanidade tem que... Semana passada, semana retrasada, eu conversando com um técnico de uma cooperativa no Rio Grande do Sul, eles deixaram, perderam quase 300 cooperados que entregavam leite. Eu disse assim, nossa, que notícia ruim. Ao mesmo tempo, aumentou 6% a nossa coleta de leite. É o que eu falei para vocês antes. O pequeno está desaparecendo, o médio está crescendo e o grande está ficando gigante. Né? E essa é a gestão, esse é o trabalho que a gente vai ver daqui para frente nos segmentos. Não só no leite, quanto no corte. Né? É buscar o profissionalismo. E tem muito para crescer, né, na parte de genética. Eu agora não me lembro o número, mas você vai me ajudar. Hoje, qual é a porcentagem de inseminação que tem no gado brasileiro? Mais ou menos. Eu vou falar para você o número exato e vou falar como cresceu. Há 5 anos atrás era 11%, hoje é 22%. Dobrou. Aí você olha assim, poxa, Nelson, 22% dobrou. Aí quando a gente olha o horizonte, a América do Norte insemina em torno de 75%. Nós inseminamos 22%. Nós temos um clima tropical que produz o ano inteiro. A América do Norte produz 6 meses do ano. Nós temos proporções e reservas, tem mais de 64% de reserva dentro desse país. Eu fiz essa pergunta justamente por isso, porque eu lembrava que era um número ainda baixo em relação à nossa população de bovinos. Então, assim, tem um horizonte muito grande. Muito grande. Essa grande. Mudança, Nelson, porque assim, eu acredito que a maioria da pecuária ainda é aquela de pequeno e médio, como o meu pai era pecuarista, tinha ali 200 cabeças de gado e tal. E esse daí que está tendo que se transformar, ou deixar. E essa transformação vai trazer a necessidade de olhar para a inseminação. Então, tem muito mercado para crescer ainda nessa área. E à medida que você vai fazendo as contas, Gustavo, você chega ao seguinte, a inseminação custa 1,5%, 1,8% da planilha de insumos. Isso é oficial. Então, quando você olha, poxa, 1,5%, 1,8%, eu vou ter toda essa gestão da minha propriedade, que você tem que fazer o manejo reprodutivo, você ainda tem o residual do bezerro que vai nascer. É diferente da ração que você utiliza para fazer a mantença dos animais, mas se perde. Agora, a inseminação, você tem uma geração à frente. Um ponto interessante disso, Nelson, eu acho que até trazendo um pouco o assunto do embrião, é que eu já conversei com alguns pecuaristas do Mato Grosso do Sul e tem investido nas apostas que deram certo, né, em trabalhar um contexto de aceleração desses resultados, de multiplicar. E esse olhar para os embriões, nós percebemos assim que aos poucos ele está crescendo, e assim a gente não tem aqui um pouco de dados, eu acho que o Nelson vai conseguir também nos ajudar, mas que até o Aragon, na conversa que nós tivemos, ele trouxe muito para esse apoio que a Cemex dá ao grupo como um todo, nessa questão dos embriões, de levar essa tecnologia também, mas eu acredito que o pecuarista ele já precisa estar em outro nível, né, para conseguir suportar essa mudança.
Hoje a tecnologia ela é excepcional, porque você multiplica os melhores animais, você consegue ter uma homogeneidade, você consegue melhorar de uma forma muito rápida. Você imagina o seguinte, Gustavo tem uma fazenda de 30 anos de seleção de Nelore. Robson está começando agora. As vacas simples, sem base alguma. Mas com a tecnologia da transferência, você pode ir lá no Gustavo, comprar 500 prenheses dele, você vai trazer para a sua propriedade 30 anos de melhoramento genético, você vai ter animais extremamente precoces, com uma genética diferenciada, com sanidade, e você larga uma propriedade com 30 anos na frente, com uma genética diferenciada. Em uma geração. Numa geração. Fantástico. Num ciclo. E aí você consegue utilizar aquele grupo dos melhores animais, porque hoje a gente fala de genoma. Então você consegue, nesse grupo de animais, selecionar quais são os seus melhores animais e multiplicá-los através da tecnologia de transferência de embrião, através da FIV, até hoje a FIV é o que mais ocorre, porque você não usa hormônio, nada nos animais, e você consegue aspirar os animais até com prenhez de 4, 5 meses. Então você tem uma linha de produção incrível. Aí o criador começa, poxa, com a genômica, eu não preciso, como é que eu vou saber quais são os melhores animais? Essa minha vaca é boa, eu não sei. A genômica ela traz essa informação com acurácia. Então as vacas que eu quero manter, que eu preciso tirar leite, eu preciso produzir, eu vou usar o sêmen de corte, porque hoje o bezerro vai começar a valorizar. Então ele tem uma receita de caixa na hora dentro da fazenda. Ele usa o Angus em cima das vacas holandesas ou do Jersey. As vacas medianas, ele usa semi-sexada, ele já vai ter fêmea para fazer a reposição e pode vender esses animais e fazer caixa. E os melhores animais ele usa como doadoras para usar nos outros animais. Eu fico imaginando eu explicar isso para o meu avô. Como é que seria explicar isso para o meu avô? Mas você sabe que tem muitas propriedades que os netos já estão tocando. Falo para você da Fazenda São Geraldo. O seu Geraldo tem 85 anos. Eu fui na fazenda deles, uma das fazendas é em Bonito. E quando eu fui nessa fazenda visitá-lo, o neto tocando o negócio, 29 anos de idade. Eu assim, seu Geraldo, e aí o que o senhor enxerga? Nunca tive um gado tão bom. Mas o senhor não fica assustado? Todo dia eu estou aprendendo. Olha só. Sim. Todo dia eu estou aprendendo. E o que eu não sei, eu pergunto. Daí eu falo assim, tá, mas o senhor dá uma segurada no cabresto e tal? Quando ele me mostra os números, está dando resultado, está melhor do que o ano passado, eu falo, tem que fazer mais, tem que fazer mais. Porque no final do dia a gente quer ver o resultado. Nelson, e esse é um ponto que você tocou que eu acho até muito interessante para quem está nos ouvindo, que ainda a sucessão nesse segmento é um grande desafio, né? É bastante complicado e eu falo para você, eu tenho 45 anos, a geração que está entrando agora, com 25, 26, já é uma outra mentalidade. Né? Eu me considero extremamente jovem, a gente está acompanhando todas essas mudanças, mas a forma de enxergar o negócio é diferente. Então a gente tem que estar cada dia buscando mais conhecimento, saber trabalhar essa geração, porque você tem que ter a flexibilidade e principalmente a sensibilidade de tratar com o proprietário da fazenda, que às vezes é o pai ou o avô, e o filho ou o neto que já estão entrando. Falando uma linguagem aqui e outra aqui do lado. É isso aí, é extremamente importante. Mas é algo que a gente tem que fomentar cada vez mais. Por isso que as mídias sociais, as mídias digitais, estar cada vez mais desenvolvendo as plataformas para que a gente consiga acessar, porque nem isso, né? 2 anos atrás era tudo notebook, hoje em dia o celular é a sua vida. Sim. O celular é tudo. Né? Os acasalamentos que a gente precisa fazer, a coleta de dados para a gente fazer hoje o genoma é através do celular. Os dados, o acompanhamento, o monitoramento é através do celular. Então, assim, começa a impressionar a velocidade. Quando a gente vê que o celular está acabando a bateria, a gente já fica apavorado. Fica apavorado. Até o check-in hoje vai viajar, pelo amor de Deus, onde é que tem lugar para recarregar? Tem que andar com um carregador extra, né? É isso mesmo. Isso. Nelson, e nós falamos bastante aqui né, da parte dos bovinos, mas também nós queremos trocar uma prosa contigo aqui dos ovinos e caprinos. Das tuas outras áreas de negócio, né? A gente sabe que tem 4 áreas aí que você trabalha, né? 4 empresas da área. Explica um pouquinho pra gente como é que é. E a parte dos ovinos aí, como é que... É um pouquinho daquela história das galinhas exóticas? Eu comecei com gado de leite, criei por 20 anos, participei muito de exposições, tinha vacas lá fora, trazia os embriões, fazia os leilões anuais de embriões, animais de exposição, enfim. E aí eu tive que parar com a criação por falta de mão de obra. Olha né? só. Falta de mão de obra. A mão de obra que existia próximo à região foi para a indústria.
né? Foi para a indústria. A gente pega um exemplo que vocês conhecem, a Metalúrgica FAI, cresceu de uma forma incrível, baita de uma gestão, um trabalho incrível, sucesso. Ali tem tudo que é de bom, tem ali. Tem ali. E aí fica praticamente 8 quilômetros da minha propriedade. Então vocês imaginam, né? Uma formiga brigando com um elefante, não dá nem uma largada, né? Não dá nem uma largada. Então chegou um momento, e até pela necessidade de tempo que eu tenho dentro do grupo, eu não conseguia mais me dedicar. E eu sou muito metódico nessa questão da criação dos animais, os detalhes, a organização. E aí já não estava mais tendo o propósito que eu tinha inicialmente. Então eu encerrei com todos os animais. Mas eu sempre gostei muito da ovinocultura. Sempre achei uma área muito interessante, de muita história. E comecei a estudar um pouco mais, né? Desenvolvi um projeto de carne de ovinos, entregando nas residências, kit cordeiro, cortes especiais, abatendo num frigorífico em Chapecó, entregando na residência, bolsa térmica, muito legal. Tive que parar por falta de mão de obra. Sim, tinha mão de obra. Coisa. Então eu direcionei agora toda essa estrutura para a parte de genética. Então a gente importou material genético da Inglaterra, que é o berço do têxtil hoje no Brasil, né, com os animais que mais desenvolvem, que entregam o que a gente busca a nível de desenvolvimento de carcaça e qualidade de carne, precocidade. E aí estamos agora montando, já estamos na fase inicial de uma central de coleta de sêmen de ovinos e caprinos na própria propriedade, com o objetivo de coletar, profissionalizar, porque o segmento ainda é muito informal, né? O sêmen é dentro de propriedade, empresta macho para um, para outro, ninguém avalia o risco de sanidade. Então, se você, Nelson, mas não é meio loucura? É pioneirismo. Né? A gente tem que começar, então, buscando os melhores equipamentos para que... Hoje, quando você coleta o sêmen na propriedade, você não tem padrão, você não tem controle. Você teve lá, Gustavo, na Tairana, você viu o investimento tecnológico, a capacitação, a quantidade de treinamentos que são feitos para você ter o profissional. Porque o equipamento está ali, o diferencial é a forma que você faz o manuseio deles. Então, a gente está investindo, importando esses equipamentos, profissionais qualificados, para que tenha uma qualidade de motilidade, vigor, concentração em espermatozoide desse produto, para que quando a gente colocar no mercado tenha resultado. Porque hoje é frustrante. Eu participei disso e vivenciei algumas vezes. Comprar sêmen do cara que coletou na propriedade e vou inseminar a taxa de 10% de concepção, 5% de concepção. Muito baixo. Ou nada. Eu não vou mais mexer com esse trem, não. Isso é bucha, não dá. Sim. Então eu cheguei, vou tentar fazer algo diferente. E aí, pegando os principais criadores de várias raças, começou a se desenvolver projetos de genética dentro de algumas raças, tipo o Ile de France, o técnico me ligou, Nelson, eu tenho interesse em fazer um projeto com 12 machos para a gente coletar sêmen. Agora abriu o protocolo de exportação, a ovinocultura no Brasil está desenvolvendo, né, principalmente a parte de carne, muito bem. E já tem aí Argentina, Paraguai, Uruguai interessados na nossa genética. Então é uma oportunidade com essa central que nós estamos desenvolvendo, que é a Flamboyant Tecnologia, de colocar esse produto de uma forma legal, de uma forma com controle, com gestão, esse produto brasileiro nos outros países. E para quem está fazendo a parceria contigo, né, Nelson, já sabe de toda a experiência que tem, não só na Semex, mas na Tairana, que assim, a Tairana é algo fabuloso. Realmente eu estive lá e é pessoal muito atencioso, se vê que é muito capaz. Eu vi como é que funciona o laboratório, como é que é o processo do início ao fim. É uma coisa realmente fabulosa, como é que eles trabalham bem e fazem tudo dentro do que a gente vê de excepcional nessa qualidade, nesse trato ali com os animais. Inclusive, a questão de... não sei se eu te falei, Robson, mas cada touro tem um jeito. Tem um touro que gosta de montar de manhã, tem um touro que gosta de montar à tarde, tem um que gosta de montar todo dia, tem outro que gosta de montar 2 vezes por semana. E eles entendem o bicho para poder tirar o melhor dele. É impressionante, é uma coisa de doido. Você sabe que a Tairana esse ano faz 50 anos, né? Dia 23 de outubro ela faz 50 anos. E a gente consegue analisar a evolução dela ao longo dos anos. Antes da Semex comprar a Tairana, nós éramos clientes da Tairana e tínhamos uma outra central, a Bela Vista, que a gente trabalhava. E a gente não levava os touros na Tairana pelo preço. O custo era mais alto de produção. Então, quando os touros não produziam na central que a gente levava os touros na Tairana. Eu meio contrariado, vamos pagar mais? Não faz sentido. Mas hoje a gente vê o diferencial e no processo foi, o manejo dos touros, a qualidade. Nós temos colaboradores com 30 anos lá dentro.
né? 25 anos. Então, a Tairana ela teve a capacidade, é difícil, de se adaptar às realidades do mercado, mudando tecnologia, mudando o sistema de congelamento, mudando os equipamentos e as pessoas, né, de conseguir treinar, trazer uma geração nova para dentro do processo. E nesse sentido, o Canadá foi muito importante, porque o Canadá tem mais de 50 anos, a Cemex, que também está completando esse ano, completou em maio, mas as cooperativas têm mais de 70 anos. Então, assim, são pioneiros no processo, né? A primeira dose de sêmen congelado que foi exportada para a Alemanha saiu do Canadá. Perfeito. Então, isso foi em 74. Então, a gente vê assim como tem tecnologia embarcada no processo do sêmen congelado. Sim. E a gente consegue trazer isso para o Brasil. Então, a doutora Tatiana está indo em agosto agora, com mais 5 pessoas. Tivemos semana retrasada 2 veterinários do Canadá fazendo todo um trabalho de validação, buscando o que a gente pode fazer diferenciado. Como é que a gente pode melhorar? Como é que a gente pode melhorar a nossa performance? E é o que eu coloco sempre para a nossa equipe. A gente não pode se acomodar. A gente não pode assim, tá bom, mas o que a gente pode fazer de melhor? Eu acho que esse é o objetivo que a gente tem hoje, dá muito resultado dentro do grupo. O Senat também hoje, com mais de quase 300 mil embriões produzidos, né, comercializados e crescendo. Um exemplo, um laboratório de Cuiabá, no passado nós fizemos 25 mil embriões, esse ano foi 55 mil embriões e crescendo. E aí, como o Robson colocou, quem trabalha com a tecnologia não volta atrás, exato, porque ele vê o benefício e esses caras estão aumentando o volume conosco. Então é muito legal quando você vê esses projetos bem-sucedidos crescendo, desenvolvendo. É muito bacana, realmente. E eu vejo que nisso a Cemex ela se posiciona muito como um aliado nesse crescimento, porque o crescimento da Cemex tem muito a ver com o crescimento do produtor lá na ponta, né? Porque é uma cadeia, né, Nelson? Então, eu vejo também essa forma de vocês lidarem com os profissionais, colaboradores de 30 anos, trazer essa experiência embarcada da Cemex do Canadá. Isso tudo é uma soma que é entregue lá como serviço, como atendimento lá na ponta para o pecuarista e que vai reverberar até o prato, né, ou o copo de leite aí do consumidor. Não, e esse é o nosso objetivo, Robson, né? Nós temos que sempre buscar. O objetivo que eu sempre tive na empresa não é ser a maior, mas ser a melhor empresa. Então, ao longo desses anos, a gente vem trabalhando muito forte a questão das pessoas. Então, nós temos os PDIs de desenvolvimento dentro da empresa. Os gestores me avaliam a cada 6 meses. O que eu posso melhorar na minha atuação? O que talvez eu deveria dar mais intensidade? O que eu estou fazendo que talvez não esteja agregando para a empresa? E vice-versa. Então, é uma engrenagem que todos são avaliados. Senat, Tairana, Cemex. Isso cria um elo de confiança, de comprometimento e principalmente de incorporação da empresa. Eu tenho sempre o sentimento, vocês têm que se sentir dono desse negócio. E de que forma? É gerando receita. Como é que a gente faz isso? Participação no resultado. Então, hoje, todos os indicadores eles são direcionados para o resultado da empresa e satisfação do nosso cliente e do representante. Então, por exemplo, o nosso gerente de produto corte europeu, ele tem base na sua remuneração em cima do mercado, ganho de market share. Nelson, mas o mercado esteve ruim nos últimos 2 anos. Não tem problema, a empresa está investindo. A empresa investiu globalmente 50 milhões de dólares em estrutura nos últimos 2 anos. Então, um diretor colocou, Nelson, nós estamos terminando de construir um Boeing. E esse Boeing tem muito espaço para a gente ir para lugares que ninguém imagina. Nós precisamos encher esse Boeing. Então, nós temos que fazer a coisa acontecer. Então, nessa mesma linha, o que nós estamos buscando é as melhores pessoas remunerar de uma forma de meritocracia. Mas o cara está ganhando pouco. Então, está produzindo pouco. O cara está ganhando muito. Está fazendo o dever dele. Parabéns. Né? Então, esse trabalho, de novo, volta às pessoas que a gente conversou no início da nossa conversa aqui hoje. É trabalhar as pessoas. As pessoas fazem um diferencial incrível dentro de qualquer organização. E, Nelson, isso é evidente nas pessoas que a gente conversou da Cemex e da Tairana. Eu senti isso em todas as pessoas que a gente conversou, essa questão de pertencimento e participação, assim, como dono do que está se fazendo. Isso é uma coisa que eu vi, que eu ouvi, e é realmente esse senso que a gente vê. Com os representantes que a gente entrevistou, é um negócio diferente, assim, é algo de pertencimento. Eu queria te dizer isso porque foi algo que eu observei que foi muito bacana, assim, todos eles, essa questão do pertencimento. E a gente nota isso quando a gente traz representantes da concorrência, né, ou profissionais. Nós não vamos bater na porta do cara. Hoje nós tivemos uma reunião, teve 4
potenciais regionais, representantes da concorrência, que vieram ao nosso encontro. Cara, eu estou vendo vocês fazendo um baita de um trabalho no mercado, vocês têm os mesmos valores que eu busco. E eu estou no momento da minha vida que eu preciso tomar decisão. E eu gostaria de discutir com vocês o meu projeto futuro. Então, assim, é muito legal. Porque aí nós montamos todo um plano de trabalho de médio e longo prazo, chamamos esse cara para uma conversa, e não é só o dinheiro, não é só o dinheiro vai ser uma consequência desse projeto implementado e executado. Eu sempre falo para a turma, não adianta a gente colocar aqui e desenhar algo maravilhoso se não tiver o fator execução. Isso é fundamental e bem feito, bem feito. Então a gente faz esse monitoramento, esse follow-up, vem o representante. O Robson começou a trabalhar conosco. O Gustavo é o coordenador dele. Beleza. Mensalmente a gente faz um follow-up, pelo menos nos 6 primeiros meses. E depois é bimestral. Bimestral, acompanhando. E a gente coleta os dados de mercado também através dos BIs, onde o Robson, que trabalha conosco, vai conseguir ver como é que está a performance dele em relação ao mercado. Pô, o mercado andou para trás, mas o Robson ganhou o mercado, legal, a gente bonifica. Mensalmente nós bonificamos um extra para ele, assim, cara, você fez mais do que o mercado, você é diferente. Então a gente bonifica. E os caras que fazem um trabalho nessa linha para cima vão para os tours, como vai acontecer agora o Tour do Leite, vai grupo de cliente e os principais representantes e técnicos, no corte é a mesma coisa. Então faz com que crie um senso de pertencimento, como você colocou, mas olhando o seguinte, pô, a gente pode ser melhor. Com certeza. E tem uma outra coisa também que eu observei, Robson, nas minhas andanças ali, eu fui em alguns eventos do Leite e vi os representantes da Cemex lá e vi os criadores. E conheci um casal na exposição do Jersey aqui no sul de Santa Catarina. Braço do Norte deve ter sido, Braço do Norte, né? exatamente, E eu fiquei, assim, bobo de ver, porque era um casal que parecia muito simples, mas o pessoal lá da Cemex estava me dizendo que era a melhor genética que tinha. Eu não me lembro agora o nome, mas eles eram fãs da Cemex. Eles estavam usando camisa da Cemex e estavam lá com as vaquinhas deles. E um pessoal que você vê que é muito simples, depois me falaram, são os melhores, a melhor genética do Deve ter sido o seu Wilson Boing, não? Mariana Boing? Sim, eu acho que sim. Mas é aquele negócio, Gustavo, quando você tem um resultado, e eles vivem disso, vão ordenhar as vacas, ver aquelas vacas saudáveis, que não incomodam, que não geram despesa, só gera resultado, até eu ia virar fã da Cemex, se eu fosse um produtor de leite. Essa é a palavra-chave, né? Resultado. Nelson, se dependesse de nós falaríamos por mais 2 horas, estamos nos encaminhando aí ao final, e nós gostaríamos de que você deixasse algum recado para esses pecuaristas que estão nessa busca do resultado, né, de crescer, de fazer dar certo, não só da conta fechar, mas de obter lucro, e que sim, é possível, e que você pudesse transmitir aí um recado para eles de um caminho. Robson, eu coloco da seguinte forma, de novo, né, a responsabilidade do Grupo Cemex ela é muito, muito ampla em relação a gerar resultados. O que eu coloco é o seguinte, é muito difícil para um pecuarista conseguir entender tudo dentro de um processo, dentro de uma fazenda. Né? É controle de pasto, é sanidade, enfim, né, é nutrição, muitas coisas, e pessoas. O que eu coloco é que busque, né, dentro da nossa equipe, nós temos hoje N profissionais extremamente qualificados que estão desenvolvendo um projeto extremamente consistente em várias grandes fazendas e tem que criar esse elo de confiança, ou pelo menos para a gente apresentar como é que nós podemos agregar, através de um acompanhamento, do monitoramento e de entrega de resultados. Então, hoje a empresa investe muito forte na sua bateria, na consolidação dos produtos que vão agregar resultado, mas o que eu vejo como fundamental é esse acompanhamento. Onde é que nós estamos indo, quais são os desvios, porque genética não é matemática, não é 1 mais 1 que vai virar 2. Né? Então, a gente tem todo um fator da fêmea, o que essa fêmea tem por trás. Então, a gente busca, através das ferramentas, a melhor solução possível. Mas o acompanhamento, o olho de estar, de pegar a mão, de conhecer o projeto, ele é fundamental. Não vai ser por telefone, uma reunião virtual, que a gente vai conseguir ter uma capacidade de desenvolver um projeto de médio e longo prazo. Mas, à medida que a gente vai na fazenda, começa a vivenciar, entender os desafios, fica muito mais fácil para a gente poder contribuir. Isso aí. Nelson, muitíssimo obrigado pela tua presença. Hoje o pessoal que acompanha o nosso canal, que não conhecia, conheceu o Nelson da Cemex, que a gente tanto fala aqui. Obrigadão por ter vindo e por nos apoiar aí nesse projeto do Negócio Animal. E que eu gostaria só de ressaltar aqui, Negócio Animal é uma plataforma de negócio com segurança. Né? A gente já vem falando para vocês, é o local onde você vai poder negociar seus animais
com segurança, com geração de contrato automático, com análise de crédito e toda a gestão dos recebíveis. E para esse negócio da pecuária, é um diferencial fazer o negócio na ponta, no final, né? Você tratou teu gado com tanto carinho, fez tudo direitinho, aí vai vender de qualquer jeito, não. Usa uma nossa plataforma que é para fazer direito. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo vocês pela iniciativa. E eu comentei isso no início da nossa conversa, né? A tecnologia digital, ela está tomando uma proporção incrível, né? Não somente no Brasil, mas no mundo. A gente vê hoje a conectividade e todo mundo quer segurança, todo mundo quer conforto e quer ter certeza de que vai receber. Então, tenho certeza que essa plataforma que vocês estão desenvolvendo, ela vem muito de encontro ao que o mercado procura. Qualidade, segurança e credibilidade. Então, tem tudo aí realmente, os produtores, pecuaristas, enfim, de todos os segmentos, devem realmente avaliar a plataforma que faz um diferencial no final do dia. Isso aí. Obrigado, Nelson, mais uma vez, pela tua presença. Obrigado, aqui com a gente. E você, nosso espectador, nosso ouvinte, não deixe, né, de colocar seus comentários. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, clique lá nos sininhos para receber as notificações e até o próximo episódio. Valeu! Até mais!